Olá a todos! Vamos iniciar mais um estudo bíblico aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los ao estudo de mais um livro. Estamos aí iniciando hoje, no dia 13 de novembro, a carta de Paulo a Tito, não apenas iniciando como terminando. É uma daquelas curtas cartas, por isso vamos fazer o estudo dela na íntegra hoje. E estamos na iminência já do final deste nosso estudo da Bíblia ao longo do ano. E faltam apenas, deixa eu contar aqui, com Tito, 8 livros. Com Tito, 8 livros. Certo? Vamos juntos? Iniciando pela introdução. A carta de Paulo ao jovem Tito tem apenas 3 capítulos, foi escrita por Paulo. Paulo manda que Tito coloque as coisas em ordem na igreja de Creta. E Tito também era um líder muito parecido com Timóteo em muitos aspectos. Foi um jovem líder da igreja primitiva. Através de uma pregação de Paulo, ele foi convertido e passou a ser seu discípulo. Provavelmente Paulo também escreveu esta carta quando estava no final de vida, entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. E o tema do livro é uma série de conselhos de Paulo ao jovem Tito a respeito das qualificações dos bispos, da doutrina da igreja e do bom testemunho. Os motivos que Paulo tinha para escrever esta carta era ajudar Tito a refutar falsos mestres, instruí-lo sobre como administrar a igreja, encorajá-lo e também dar conselhos para Tito ordenar líderes na igreja. E esta carta está dividida da seguinte forma. No capítulo 1, Paulo manda Tito colocar ordem na igreja. No capítulo 2, exemplo dos velhos aos mais novos. E no capítulo 3, Paulo ensina que os cristãos devem ser bons cidadãos. Basicamente, esta é a introdução. Lembrando sempre daquele vídeo do The Bible Project, que você pode assistir, que traz a estrutura de todos os livros da Bíblia também, da Epístola de Paulo a Tito. E agora, sem mais delongas, já vamos iniciar a leitura do capítulo 1, onde nós temos como destaques prefácio e saudação, deveres e qualificações dos ministros, falsos mestres e falsas doutrinas. São 16 versículos, vamos ler na Nova Almeida atualizada, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro.
Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Eis a leitura da Epístola de Paulo a Tito, do primeiro capítulo, né? A questão que nós queremos retomar é a seguinte: qual foi a missão que Paulo confiou ao jovem Tito? Qual foi a missão que Paulo confiou ao jovem Tito? Nós não iremos tecer tantas considerações e comentários neste capítulo. É um capítulo introdutório, prefácio, saudação, e depois nós temos exatamente a questão de retomar este capítulo, que vai trazer os demais assuntos. Vamos ao capítulo 2? O capítulo 2 traz como destaques instruções para várias classes de crentes, a graça salvadora de Deus. Vamos à leitura destes 15 versículos. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e a paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Eis a leitura do capítulo 2. E a pergunta que nós iremos retomar é a seguinte: de que modo Tito deveria ensinar? De que modo Tito deveria ensinar? Será que o modo de ensino é importante? Parece que sim, né? Pelo que o apóstolo Paulo fala a Tito. Então há essas instruções para várias classes de crentes. As pessoas de mais idade, as mulheres, os servos, todos eles têm um papel a desempenhar, uma vocação a desempenhar. E depois ele vai falar da graça salvadora de Deus. Vamos ao capítulo 3. Capítulo 3, que encerra esta carta de Paulo a Tito. São apenas 15 versículos. E aí nós temos os destaques. A salvação pela graça leva às boas obras. Recomendações particulares, saudações e bênção. Vamos à leitura. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos.
Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Assim termina a carta de Paulo a Tito. Muito bem, a questão que nós queremos retomar é a seguinte: de que modo Tito poderia falar ousadamente do Evangelho? De que modo Tito poderia falar ousadamente do Evangelho? Perceba que Paulo aqui está seguindo normalmente a ordem que ele seguia das suas cartas. Ele inicia prefácio, saudação, traz questões doutrinárias e na última parte traz questões práticas e as saudações e bênção final. É esse o script de Paulo. Paulo, ele não altera muito o seu estilo. E nós percebemos que as boas obras são importantes. As boas obras são ressaltadas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sempre vai falar que a justificação é pela fé em Cristo, que a salvação é por graça e não por obras, mas ele nunca vai deixar de falar das obras. Retomando os ensinamentos, vamos às 3 questões que ficaram. A primeira questão que retoma o capítulo 1. Qual foi a missão que Paulo confiou ao jovem Tito? Qual foi a missão que Paulo confiou ao jovem Tito? E a missão está lá, a partir do versículo 5 do capítulo 1. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Tito, então, tinha essa importante missão de colocar a cidade de Creta em ordem. Lembrando que os cretenses eram complicados, porque lá, a partir do versículo 12 do capítulo 1, nós lemos: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Então, a tarefa de Tito era uma tarefa hercúlea, era uma tarefa difícil, não era fácil. Vamos à questão 2, que retoma o capítulo 2. De que modo Tito deveria ensinar? Se ele tinha diante dele uma galera difícil, quem sabe a gente poderia esperar. Então, Paulo vai dizer a Tito: desce o chicote nessa galera aí. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz, porque, veja lá, a partir do versículo 7 do capítulo 2. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino. Mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Tito deveria ser exemplo, Tito deveria realizar boas obras, Tito deveria falar com autoridade, mas também de uma forma polida, de uma forma educada,
para que ninguém tivesse um A para falar dele. E o capítulo 3 é retomado pela questão 3, de que modo Tito poderia falar ousadamente do evangelho. Essa é uma questão complexa, intrigante, né? Paulo vai dizer, né? Lá no capítulo 3, fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tito tinha a autoridade concedida por Paulo. Tito poderia admoestar as pessoas. Tito deveria falar de forma polida e educada, mas Tito deveria falar. Ele não poderia passar pano, ele não poderia fazer um meio-campo, contemporizar. Ele deveria dizer aquilo que tinha que ser dito, e ponto. De forma polida, de forma educada, ele deveria dizer: as pessoas devem praticar boas obras, devem seguir a Cristo, devem ouvir a palavra. Basicamente é isto. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue curtindo, comentando, compartilhando, ativando o sininho de notificações, se possível contribuindo para este trabalho. E amanhã nós retornaremos com o estudo da carta de 1 de Pedro. E lembrando que este estudo de Tito foi o último estudo de uma carta de Paulo. Nós iremos estudar agora as duas cartas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. Nós iremos estudar a carta de Judas, que não é Judas Iscariotes, é outro Judas. Nós iremos estudar as 3 cartas de João e o Apocalipse de João. É isso. Finalizamos Paulo, né? E que você possa continuar seguindo estes estudos conosco. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.